Sabe o que está por trás da confiança que a gente deposita nos números de uma empresa gigante? O planejamento de auditoria. Pensa nele como a planta baixa de um prédio, sabe? É aquele documento essencial que garante que toda a estrutura vai ser sólida, segura e confiável. Então, bora mergulhar nessa planta. Imagina só a cena. Auditar uma corporação enorme, com milhões de transações, é quase como tentar navegar um oceano de informações sem bússola. A pergunta é, como não se perder nesse mar de dados? A resposta está toda num planejamento muito bem feito que serve como um mapa para essa jornada. E a solução para isso, olha, é até bem simples. Tudo começa com essa tal planta baixa. Um arquiteto não começa a levantar um arranha-céu na louca, né? Ele precisa de um projeto super detalhado. A lógica para um auditor é exatamente a mesma. Não dá para analisar as finanças de uma empresa sem um plano rigoroso que vai guiar cada passo do caminho. Mas vamos lá. Por que planejar? Qual é a real necessidade de gastar tanto tempo e energia nessa fase, logo no comecinho? Vamos descobrir por que isso é tão importante. Olha, os benefícios práticos são gigantescos. Um bom plano, e aqui a gente está falando do que diz a norma NBC TA 300, ajuda a focar naquilo que realmente importa, nas áreas mais críticas. Ajuda a gente a enxergar problemas antes mesmo deles acontecerem. E, claro, organiza o trabalho para que tudo seja mais eficiente. Além disso, garante que a equipe certa esteja no lugar certo e que todo mundo saiba exatamente o que fazer. Beleza, a gente já entendeu o porquê de planejar. Agora, a questão é como. Esse planejamento todo se divide em dois documentos principais, a estratégia global e o plano de auditoria. A diferença entre os dois é fundamental. Pensa assim, a estratégia global é a visão do arquiteto. É o quadro geral, sabe? Ela define o tamanho do projeto, a direção. Ela responde o que a gente vai fazer e por quê. Já o plano de auditoria é o guia do construtor, com todos os detalhes da obra. Ele vai descrever cada procedimento, respondendo como, quando e quem vai fazer. Um é o destino, o outro é o mapa para chegar lá. Então vamos nos aprofundar no primeiro documento, a estratégia global. É aqui que a gente constrói a base, o alicerce de toda a auditoria. Para construir essa fundação, o auditor analisa 5 pilares. Primeiro, ele precisa entender as características do trabalho. Depois, definir o que o relatório final tem que mostrar. Aí, ele considera os fatores mais importantes, dá uma olhada no que já foi feito antes e, por fim, calcula os recursos necessários para a missão. Tempo, equipe, tecnologia, tudo. Mas o que são esses fatores significativos? Pensa neles como os pontos de atenção destacados no mapa. São aqueles elementos que a experiência do auditor diz que são cruciais, que precisam de um cuidado extra. É o que vai direcionar a energia da equipe para onde o risco é maior. Com a estratégia toda traçada com um grande quadro pintado, chegou a hora de ir para os detalhes. É hora de montar o plano de auditoria. Aqui, a palavra de ordem é especificidade. O plano precisa dizer exatamente quais procedimentos serão feitos, quando e com que profundidade. Ele descreve como os riscos vão ser avaliados e o que vai ser feito em resposta a eles. É literalmente o roteiro de ação da equipe de auditoria. E agora, a gente chega num ponto que é fundamental e que muita gente acaba esquecendo. O planejamento não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. Ele não é estático. Pelo contrário, é um processo que respira, que está vivo. A própria norma de auditoria reforça isso. Olha só, o planejamento não é uma fase separada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo. Isso muda tudo, percebe? Significa que o plano não foi escrito em pedra. Ele evolui, ele se adapta conforme o trabalho avança. Olha só como essa natureza contínua funciona na prática. O trabalho de uma auditoria mal acabou e as ideias para a próxima já estão surgindo. Aí o planejamento formal começa, a estratégia definida, mas se alguma coisa inesperada acontece no meio do caminho, o plano é ajustado. É um ciclo vivo. Planejar, executar, aprender e adaptar de novo e de novo. E só para não restar nenhuma dúvida, a regra é bem clara. Tanto a estratégia global quanto o plano de auditoria têm que ser atualizados sempre que for preciso durante a auditoria. A planta baixa não é de pedra, ela se adapta conforme a construção avança e novos desafios aparecem. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Com uma planta baixa tão detalhada, um processo tão dinâmico, o que ainda poderia dar errado? A verdade é que o planejamento é vital, mas a execução sempre traz os seus próprios desafios. E isso abre a porta para a gente conversar sobre riscos, imprevistos, uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.